não é de por si só, ou seja, por si só o empregador o contrata e diz, não, nós vamos assinar um contrato, vamos celebrar um contrato por tempo determinado. Não, existem razões fundamentais. Todo o processo é longo. Por quê? Porque primeiro os juízes ou os tribunais não tratam de um único processo. Eles têm uma pilha de processos que têm que cuidar, têm que dar o maior cuidado possível para não tomar uma decisão errônea ou que prejudique ou uma decisão injusta. Para encurtar também, diminuir um pouco de pressão, um pouco de tempo, é fundamental nos contactarmos os especialistas, não estarmos a dar uma de curioso, de que não, o direito é só ler e eu resolvo toda a situação. Não, não é bem isso. Esta nova lei aborda questões de horas de trabalho, férias e segurança no trabalho? Sim, aborda, é muito visível nesta nova Lei Geral do Trabalho. Tu veres a obrigatoriedade, por exemplo, de seguros. É muito visível, tem lá um artigo com uma epígrafe bem clara, seguros. Entre os artigos 12 em diante, ele aborda o seguinte: para os contratos reduzidos a escritos, para os contratos de trabalho por período determinado, é fundamental naquele contrato estarem um conjunto de conteúdos para que este contrato seja considerado válido. E um deles é, por exemplo, a identificação da morada ou da localização atual da empresa ou mesmo do próprio empregador. I grew up in a place where they told you Vamos começar mais um episódio. Hoje temos um tema bastante interessante para nós abordarmos. Hoje vamos falar da nova Lei Geral do Trabalho no regime jurídico angolano. E terei o prazer de conversar hoje com Círio Gabriel Silva. Então, como estás? Graças a Deus, gosto do vosso lado. Eu também estou bem. Então, vamos agradecer às empresas que têm dado todo apoio ao nosso podcast, como a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Cofre Plan, bem como a Bri Acessórios. Se gostas dos nossos conteúdos, partilha bastante com o teu pessoal, deixa o teu like, comenta se tens alguma pergunta por fazer e faz com que isto atinja mais outras altitudes e subscreva o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, ok? Então hoje vamos lá entrar para o nosso tema. Esse tema é bastante interessante e bem atual, não é? Porque ao longo do tempo os angolanos vão procurando, não é, boas formas de garantir o seu emprego, mas não basta simplesmente adquirir emprego, não é? Conhecer as leis do trabalho também é uma questão bastante importante. Exatamente, por isso é que para regular esta relação jurídica entre o empregador e o trabalhador é fundamental que exista uma lei. Claro. Ok? E esta lei visa apresentar os princípios, todo o conteúdo que vai regular as normas, ou vai regular as relações jurídicas entre o empregador e o trabalhador, em que normalmente aqui o trabalhador é visto como o lado mais frágil da relação. Então, nós no ano passado, no dia 27 de dezembro, vimos publicada em Diário da República a nova Lei Geral do Trabalho, que equaciona, ou seja, entrará em vigor 90 dias após a sua publicação, concretamente no dia 26 de março deste ano. Ok, mas falando um pouquinho sobre a visão geral da nova lei, quais são as mudanças mais significativas introduzidas, não é, pela nova Lei Geral do Trabalho em Angola? Olha, uma primeira, e foi fruto de muitos debates, é a situação do estabelecimento como regime-regra do contrato por tempo determinado. Ou seja, na lei anterior, a regra eram que os contratos fossem celebrados por tempo determinado. Por acaso, a Lei 15, como também denominada, ela veio contrariar a Lei de 2000. A Lei de 2000, por acaso, em alguns aspectos é semelhante a essa Lei de 2023. Porque a Lei do ano de 2000, ela estabelecia que, regra geral, o contrato tinha que ser estabelecido por tempo indeterminado. E em casos excepcionais, tinha que ser estabelecido por períodos determinados. Por que excepcionais? Porque tanto a lei de 2000 quanto a lei de 2023, elas estabeleciam que apenas em casos que a lei determinava, apenas nesse caso se podia considerar que
o contrato de trabalho podia ser celebrado por período determinado. O que é contrato de trabalho por período indeterminado e o que é por período determinado? O determinado é aquele que, a partir do momento da sua celebração, o trabalhador já fica a saber quando termina, Quando quando acaba? começa e quando acaba, sim. Já o indeterminado não. Porque de estabelecimento, como regra geral, o contrato de trabalho por período indeterminado? Porque o direito do trabalho, concretamente a Lei Geral do Trabalho, tem que fornecer elementos que dão segurança jurídica ao próprio trabalhador. Isso por conta do que eu disse há pouco tempo. Porque o trabalhador é visto como a parte mais frágil da relação. Mas agora, como é que a nova legislação aborda questões de relações de trabalho e direitos dos trabalhadores? Relações de trabalho e direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores ganharam alguns direitos novos, e até também em caso de inovação é a situação da eliminação do regime da precedência obrigatória. Ou seja, anteriormente, ou seja, na lei Geral do Trabalho em vigor, que é a Lei 15, ela estabelece que, havendo um conflito entre o trabalhador e o empregador, antes deste conflito ser re- regulado ou resolvido em sede do tribunal, deve primeiro obedecer o princípio da precedência obrigatória, em que, antes do tribunal, o trabalhador deverá recorrer a uma dos três meios de resoluções de conflitos extrajudiciais, nomeadamente a conciliação, a mediação e a arbitragem. E só depois daí de recorrer a um desses meios de resolução é que, não obtendo, uma das partes não obtendo a resposta satisfatória a seu favor, poderia sim recorrer aos tribunais. Isso tornava todo esse processo muito longo, porque até eu, exemplo, ir até ao CREU, ser recebido por um magistrado do Ministério Público, ou seja, um procurador, o procurador mediar todo o processo, ou ir até ao IGT e ser conciliado pelo Inspetor-Geral do Trabalho, todo esse processo termina e depois a decisão, o acordo que se estabelecia em sede da mediação nunca não tinha um valor, não tinha uma natureza vinculativa, ou seja, as partes podiam ou não cumprir com o que estava estabelecido, o que estabeleceram no acordo em sede de mediação. Depois desse processo todo, a parte inconformada com a decisão ou com o comportamento da outra parte poderia sim intentar uma ação no tribunal. E só uma ação no tribunal leva no mínimo 3 anos. Ou seja, eu já gastei cerca de 1 ano ou 2 anos em sede da conciliação e vou levar mais cerca de 3, 4, 5 anos em sede de processo laboral. Então, por isso é que na verdade, essa também é uma grande inovação para a própria relação jurídica laboral. Uma outra situação, estava há pouco a explicar entre a distinção entre o contrato por tempo indeterminado e o E o contrato, determinado. sim, e o indeterminado. O que é que acontece? Para ser celebrado um contrato por tempo determinado, é obrigatório que se atendam a uma das razões ou dos fundamentos que a lei prevê. Ou seja, não é de por si só, ou seja, por si só o empregador contrata e diz, não, nós vamos assinar um contrato, vamos celebrar um contrato por tempo determinado. Não, existem razões fundamentais e essas razões nós podemos encontrar no artigo, sim, no artigo 15, que tem como epígrafe causas do contrato de trabalho por tempo determinado.
Este artigo fala sobre as causas e o artigo a seguir, que é o artigo 16, aborda sobre o tempo de duração que cada contrato por tempo determinado deve ter. Eh, mas, diferente do regime atual, que é da Lei 15, que tanto o contrato de trabalho em tempo indeterminado quanto determinado gozavam do princípio da consensualidade, ou seja, as partes podiam celebrar os acordos verbais, os contratos de forma verbal ou de forma oral. Num regime futuro da nova Lei Geral do Trabalho, as partes só poderão celebrar o contrato por tempo determinado de forma escrita. Isso também dá maior segurança ao próprio trabalhador. Isso para não ter aquela de, olha, vem trabalhar para mim, por exemplo, numa pedreira, depois de terminares a residência, podes ir. Não, a ideia é sempre essa, é salvaguardar a segurança jurídica, a certeza jurídica do próprio trabalhador. Isso é muito fundamental. Mas quais seriam os principais mecanismos de proteção aos direitos dos trabalhadores na nova lei? Os principais mecanismos de proteção, olha, o, prim- o primeiro mesmo é a eliminação, ou seja, o acesso direto aos tribunais. Ok. Isso porque a decisão do tribunal tem muito mais peso. Então, se eu quero proteger os meus próprios direitos, ou seja, aqueles direitos que a Lei Geral do Trabalho traz para mim como trabalhador, então é fundamental que eu tenha acesso direto aos tribunais. Esta lei não elimina a situação da precedência, ou seja, não significa que eu não possa intentar uma ação em sede de um CREL, uma ação não significa que eu não possa recorrer aos mecanismos extrajudiciais, uma conciliação, a mediação ou a arbitragem, porque também estes são mecanismos de proteção dos próprios direitos do trabalhador. Então, já a opção de recorrer a estes mecanismos é facultativa. Anteriormente, estas opções, estes meios eram obrigatórios. Tinha que primeiro recorrer a um dos meios só depois ir ao tribunal. Agora, o acesso direto ao tribunal traz para o trabalhador maior segurança jurídica, causa maior estabilidade na relação jurídica laboral. Mas o tempo de resposta também é um pouquinho elevado, não é? Até resolver a questão do conflito. É, Isso de forma pode desgastar o próprio ex-funcionário em si. É, isso é verdade, mas isso não acontece apenas a nível de processo laboral, mas também acontece a nível de civil e administrativo, a nível de crimes e família. Todo o processo é longo. Porquê? Porque primeiro os juízes ou os tribunais não tratam de um único processo. Eles têm uma pilha de processos que têm que tem que dar o maior cuidado possível para não tomar uma decisão errônea ou que prejudique, ou uma decisão injusta, porque os tribunais visam a justiça. Então tem que ter muita cautela para abordar sobre. O que se pede às partes é que contratem, e é uma recomendação mesmo fundamental. É fundamental que, diante de uma situação jurídico-laboral, de um conflito laboral, é fundamental primeiro recorrer a um especialista. Falo concretamente dos advogados, em uma segunda opção, por exemplo, aos consultores jurídicos. Isso porquê? Porque eles têm a habilidade, têm um conjunto de técnicas a quem contactar, por exemplo, como deve ser feita devidamente um requerimento inicial para dar entrada ao tribunal. É fundamental tudo isso, porque imagina o seguinte: se já está a se reclamar o prazo para a obtenção de uma resposta eh, em sede laboral, imagina que eh, eu, como em sede laboral, não há obrigatoriedade da constituição de advogado. eh, eu, Sírio, um trabalhador de uma empresa XPTO, elaboro um requerimento e acontece que eu cometo algumas falhas. Eu mesmo pego nesse documento e vou dar entrada ao tribunal. Ok? Acontece que, por algum erro no meu requerimento inicial, pode o tribunal devolver o processo para
haver aperfeiçoamento, devolver o requerimento para o seu aperfeiçoamento. Então, para encurtar também, diminuir um pouco de pressão, um pouco de tempo, é fundamental nos contactarmos os especialistas, não estarmos a dar uma de curioso, de que não, o direito é só ler e eu resolvo toda a situação. Não, não é bem isso. Então, os prazos para a resolução de conflitos laborais, sim, são enormes. Entende-se em função do... Se tivessem que resolver em pouco tempo, aí no máximo 6 meses, será que os tribunais não conseguiriam? Poderia haver falta de questões de acumulação de documentação. E se tivesse mais tribunais e mais juízes? Olha, por acaso, isso é o que realmente todo mundo diz, não é? Precisa-se de mesmo, e é certo, precisa-se de mais juízes, precisa-se de mais salas deslocadas para uma determinada localidade. Por exemplo, eu para intentar uma ação, só exemplo, e eu vivo no município de Cacoaco, e em Cacoaco não tenho uma sala de trabalho, eu terei que percorrer alguns quilómetros para um outro município para intentar esta ação. Então chega a ser excessivo isso, mas está-se a trabalhar. Acredita que não é na velocidade que nós pretendemos. Nós queríamos resolvido isso do dia para a noite. Mas faz-se alguma coisa. Hoje em dia já surgiram mais tribunais, são admitidos mais juízes. Então faz sim alguma coisa. Mas agora, esta nova lei aborda questões de horas de trabalho, férias e segurança no trabalho? Sim, aborda, sim, todos esses aspectos. A título de isso de segurança no trabalho, olha, eu não, é muito visível nesta nova Lei Geral do Trabalho, tu veres a obrigatoriedade, por exemplo, de pagamento, Subsídios? não, de seguros. É muito visível. Tem lá um artigo com uma epígrafe bem clara, seguros, que as entidades empregadoras são obrigadas a constituir os seguros de trabalho. Isso dá segurança também aos funcionários. Mas uma coisa que acho que todo mundo esperava era a situação dos atrasos salariais. Por exemplo, a nova Lei Geral do Trabalho não determina um prazo em que a entidade empregadora deve, um prazo final em que a entidade empregadora deve fazer o pagamento do salário. Por exemplo, eh, conheço e há muitos relatos de que há empresas que estão a cerca de que atrasam os salários 6 meses. Ou seja, eu todos os dias acordo, tomo um banho, visto, vou à luta do táxi, chego no trabalho, desempenho o meu trabalho, alguma vez chego atrasado, envolvido 6 meses, eu não tenho nenhum salário. E depois de 6 meses a empresa faz a questão de pagar os 6 meses que deve. Algumas não fazem isso, fazem um pagamento gradual. Mas o que é que acontece? O que acontece é que o pagamento do salário, o atraso do pagamento do salário causa uma desvalorização do meu poder de compra ou Claro. do manuseamento dos meus valores, do meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro ou salário para ir para pegar o táxi e ir trabalhar. O que é Vai que eu ter vou que fazer? emprestar. Terei que pedir empréstimo. Mas nós, atendendo o nosso contexto atual, o empréstimo não é gratuito, ou seja, ou se empresto 100 kwanzas, Vai pagar uns juros de de, de 10% 10%, ou que é tão barato. Acho que 50%. muita gente quer conhecer a fonte desse juro de 10%. Normalmente ronda os 25, 30, 50%. Ou seja, se eu pedir 100, terei que devolver 150. Então, quando me pagas o meu salário, exemplo de 1000 kwanzas, eu terei que ter 150 kwanzas para pagar ao fulano, 150 kwanzas para pagar ao cicrano. Ou seja, eu acabo por ficar sem dinheiro algum no final do mês. Então, seria fundamental, porque a lei está aí, vai entrar em vigor, mas as leis ainda são suscetíveis de sofrerem alterações. Então, penso que, a título de uma recomendação, de uma sugestão, é que caso ou quando, porque creio eu que não tarda, não tarda essa lei, daqui a pouco vai num processo de alteração, ela será alterada. Nesse processo de alteração que seja mesmo regulado, tenha um artigo dedicado para o pagamento de salários.
é mesmo fundamental. Isso causa um estresse, um grande desgaste emocional, porque o trabalhador levanta pela manhã e diz o seguinte: não tenho dinheiro, e é complicado, eu não tenho dinheiro, não E apenas ainda para. a empresa se calhar ganha a coragem de te descontar num salário fictício, tendo em conta que tu já estás em situação precária, não tens valores para te locomoveres, nem para te alimentares, e ainda assim exigem que tua presença é indispensável. É exatamente isso. E algumas situações de género eu vejo, eu presencio mais nas empresas de lixo, nas empresas De pequenas, ou seja, se segurança. de segurança, olha, de seguranças é Eu aberrante já esse tive um processo. conhecido, assim, um segurança que estava 8 meses sem receber o salário. Imagina só, um chefe de família, alguém que tem muitas responsabilidades para com ele, para com a mulher, para com os filhos, e nós estamos é uma sociedade africana, para com os sobrinhos, irmãos mais velhos ou menores, o excesso de responsabilidade que essa pessoa tem. E depois o salário já é aquele de 35 mil kwanzas que não serve absolutamente para nada e ainda tem um atraso de 8 meses ou que 10 meses, ou seja, tem um atraso de 350 mil kwanzas. Essa pessoa levanta pela manhã, que tipo de atitude, qual é a motivação que ele tem para ir trabalhar? Eu não, e se ele faltar um dia, é descontado. Estás a descontar aonde se tu não pagas os 6 meses? E depois não têm, porque não têm essa situação de conhecimento da lei, de como é que a lei funciona nessa situação para o proteger, para salvaguardar os seus direitos. Por isso é que também é fundamental. Olha, estamos num período de vacatio legis. Vacatio legis é o período da publicação até a entrada em vigor da lei, ou seja, do dia 27 de dezembro de 2023 até o dia 26 de março de 2024. Neste período é um período dado também para que as pessoas possam conhecer a lei. Mas acontece que o direito à informação algumas vezes é muito limitado. Nem todo mundo tem a curiosidade de transmitir isso. Por isso é que eu solicito a todos os profissionais, sempre que puderem, numa conversa, seja lá num táxi, seja lá numa conversa de bar ou numa conversa de café, poderem abordar sobre os direitos dos trabalhadores, porque é fundamental as pessoas conhecerem os seus direitos. Ah, não, eu não faço trabalho gratuito. O trabalho gratuito é fundamental, porque tu estás a transmitir o conhecimento a alguém que sequer tem a possibilidade de contratar um especialista na matéria. Então, sempre que puderem, transmitam, que haja essa interação. Mas essa questão mesmo seria bem importante, porque assim, se as empresas tivessem que pagar uma multa caso atrasassem os salários aos funcionários, eu acho que tu sairias a ganhar. Por quê? Porque também não basta simplesmente tu atrasar o salário em 6 ou 7 ou 8 meses. Há Uhum. empresas que realmente não é, deveria ser discutido o dia exato do mês para que os salários sejam pagos, ou até o dia 5 ou até o dia 10. Há empresas que pagam dia 20. Ao É, invés de te pagar no dia 20 do teu mês, o salário de novembro, te pagam no dia 20 de dezembro. até em algumas das conversas de café que eu tive, algumas pessoas defendem o seguinte: olha, primeiro, que tal tentarmos estabelecer não tanto um salário mensal, mas um salário quinzenal, ou seja, de 15 dias dou-te o teu dinheiro, tu vais gerir da tua forma, e assim há menos descongestionamento no processo de pagamento de salário, ou seja, as pessoas têm de 15 em 15 dias pelo menos sabem que vão contar com dinheiro para poder cumprir com os seus deveres e etc. Mas aí também seria um problema enorme, porque a empresa tinha que ter contabilistas que pudessem trabalhar de forma efetiva e a tempo integral para fechar as contas e fazer o balanço. Mas aí está. Se conseguem guardar, exemplo, todo fecho de contas no final do mês, será que não conseguem dividir de 15 em 15 dias? Por outra, é fundamental as empresas, ou as entidades empregadoras estarem munidas de especialistas. Claro. Um contabilista, um jurista. Eu já tive a oportunidade de passar por empresas, bem antes de terminar a minha licenciatura, que não têm um jurista. Ah, não, mas nós temos um gestor de recursos humanos. Sim, realmente temos um gestor de recursos humanos que provavelmente não está atualizado sobre a nova Lei Geral do Trabalho ou mesmo a Lei Geral do Trabalho vigente.
e complica todo o processo. A interpretação que ele terá na leitura de um artigo é bem diferente de quando um jurista o fizer. ATT, eu não estou a desqualificar o papel do gestor de recursos humanos, que tem um papel muito fundamental desde o momento, desde o processo, para gerirem todo aquele processo de seleção, recrutamento e seleção do pessoal. Mas imagina que um contabilista tenha um apoio de um jurista para, para gerirem todo o processo disciplinar, porque algumas empresas também saem a pecar e perdem muitos processos porque o próprio processo disciplinar não é bem não é bem regido, não é bem regulado, não é bem gerido. Ou seja, alguns documentos é obrigatório que antes da entrevista tem que haver uma convocatória. E a nova Lei Geral do Trabalho também aborda sobre isso. Porque ninguém pode ser entrevistado. Ou seja, estamos diante de uma infração disciplinar. Provavelmente o trabalhador António cometeu uma infração disciplinar. A empresa, tendo conhecimento sobre isso, decide instaurar um processo, começar um processo. E como é que começa o processo? Começa o processo a partir logo da entrevista. E é complicado, não pode, porque primeiro tem que haver uma convocatória. E algumas vezes, algumas pessoas não especialistas na área cometem a gralha de não gerir bem todo esse processo. E a empresa ou as empresas acabam por ser a perder, porque esse processo, quando chega ao tribunal, porque o trabalhador, acho tudo o que é, contrata um advogado, o advogado nota que o processo foi mal gerido, então poderemos estar diante de um despedimento ilegal e a empresa pagar compensações altas porque, porque não tiveram atenção a um artigo que é claro. Provavelmente não claro para um não especialista, mas para um especialista é um artigo muito claro. Para abordar também sobre uma outra inovação desta nova Lei Geral do Trabalho é que na anterior, na Lei Geral é muito complicado, ou seja, estar a dizer a nova Lei Geral do Trabalho, a antiga Lei Geral do Trabalho, quando a antiga Lei Geral do Trabalho ainda é a Lei Geral do Trabalho vigente. Então, Brevemente que será atualizada, não é? Daqui a alguns dias. não entendo. Atualizada daqui a alguns dias. Não, já foi atualizada, publicada e entra em vigor no dia 26 de março. Ok. Então, por isso é que estamos a dizer que temos uma nova Lei Geral do Trabalho. Mas essa nova Lei Geral do Trabalho ainda não está em vigor. Ainda está num processo em que as pessoas têm que conhecer esta Lei Geral do Trabalho. Por isso é que agora está na moda que o surgimento de muitas formações sobre a nova Lei Geral do Trabalho, que por acaso são de todas em que eu tive acesso, todos os flyers que eu tive acesso, estão as empresas, as entidades formativas, formadoras estão a caprichar no leque de formadores para abordarem sobre esse tema. E convido as empresas a apostarem no desenvolvimento do seu capital humano, pagarem mesmo formações para o seu pessoal, seja os juristas, seja o gestor de recursos humanos, porque é muito bom termos um capital humano atualizado. Então, dizia eu sobre uma outra inovação, que é a cena da classificação das empresas. A Lei Geral do Trabalho que está em vigor, ela faz a distinção entre micro, pequenas, médias e grandes empresas. E para efeito de indemnização e compensação, a nova Lei Geral do Trabalho trata as empresas de forma igual. Ou seja, se estamos diante de um processo em que uma empresa deve indemnizar ou compensar um trabalhador, vamos imaginar o seguinte: eu, Sírio e a empresa XPTO chegamos a um acordo de que eu já não quero continuar e chegamos a um acordo, mas, a um acordo que vamos cessar a nossa relação jurídico-laboral. E é fundamental que eu seja compensado. Por que é que falamos de compensação? Porque aqui não se pratica nenhum ato ilegal, nem da minha parte, nem da parte do empregador.
Então, nesse processo de compensação, em que não se praticou nenhum ato ilegal por nenhuma das partes, fala-se de compensação. Então, para efeitos de compensação, as empresas micro, pequenas, ou seja, para efeito de compensação não existem pequenas, micros, nem médias, nem grandes empresas. Tudo é empresa. O mesmo acontece para o processo de indemnização. Por que que fala-se de indemnização? Ou quando é que se fala de indemnização? Fala-se de indemnização quando a entidade empregadora praticou um ato ilegal. Vamos imaginar o seguinte. Antes, estava eu a dizer que antes da entrevista temos uma fase que é a convocatória. O trabalhador é despedido. Olha que o despedimento é uma das medidas disciplinares. Uh, o trabalhador é despedido sem ser convocado para uma entrevista. Ele aparece na entrevista, do tipo, cheguei agora, o pessoal do RH ou da área jurídica chama-me, aborda, diz, olha, vamos conversar. Tu praticaste isso, roubaste ou furtaste cerca de 10 mil coisas à empresa, então vais ser despedido. Olha, nós aqui não verificamos a Tu recebes a carta na convocatória. mesa. Sim, notamos que não existe a convocatória. Não existindo a convocatória, nós estamos diante de um despedimento nulo. O despedimento sendo nulo, significa que a entidade empregadora praticou um ato ilegal. Praticando um ato ilegal, nós vamos poder verificar que a empresa vai pagar uma indemnização ao trabalhador por este ato ilegal. Uau. Mas quais são as alterações específicas relacionadas aos contratos de trabalho sobre a nova lei? Alterações específicas. Uma delas, acabei de citar aqui, se estivermos diante de um contrato de... Regime determinado ou indeterminado? Sim, se estivermos diante do regime determinado, por tempo determinado, é obrigatório, é específico estar lá, estar a dizer o seguinte, olha, tem que estar reduzido a escrito. Isso é específico do tempo determinado. Mas não é só isso. É que entre os artigos 12 em diante, ele aborda o seguinte. Para os contratos reduzidos a escritos, para os contratos de trabalho por período determinado, é fundamental naquele contrato estarem um conjunto de conteúdos para que este contrato seja considerado válido. E um deles é, por exemplo, a identificação da morada ou da localização atual da empresa ou mesmo do próprio empregador. Se no contrato de trabalho que foi reduzido a escrito não estiver este conteúdo, este contrato não é um contrato de trabalho por tempo determinado. Na verdade, um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, quando nós falhamos no conteúdo, a inexistência de um dos conteúdos que a lei prevê dá origem à não assinatura do ponto de vista prático de um contrato de trabalho por período determinado, mas sim por um contrato de trabalho por período indeterminado. Eu estou a assinar um trabalho, lá está escrito contrato de trabalho por período determinado, assinei, só que não consta a minha localização ou a minha morada, nem, por exemplo, o domicílio, a localização da empresa. Eu assinei o contrato, lá está escrito contrato de trabalho por tempo Mas a maior parte das determinado. pessoas, quando vão procurar um trabalho, eles sequer não é, avaliam essas questões contratuais. Simplesmente chegam pelaquela emoção de saber que vão conseguir mais um emprego, estavam na luta e tudo mais. Epá, aquela satisfação faz com que ele fique cego por ver esses critérios todos. Olha, E no realmente, final, se for despedido, aquilo começa a pesar. olha, realmente, o que é que acontece? É fundamental abrir-se uma brecha para os juristas, nem tanto advogados, mas para os juristas fazerem-se acompanhar de um ou de outro, os trabalhadores fazerem-se acompanhar de um ou de outro jurista, um técnico jurídico, alguém que conhece um conteúdo mínimo sobre a lei geral do trabalho para observar. Já me deparei com amigos que eles mostraram um contrato. Oh,
Meu Deus do céu, tu assinaste esse contrato. Yeah, mas você é meu amigo, sério, que eles não pediste um tempo para verificar o contrato. Realmente eles normalmente não pedem esse tempo porque o que eles querem é trabalho, porque já estão na luta há um tanto tempo. Depois conseguem um trabalho, limitam-se a assinar e pá, vou enfrentar as consequências depois. Mas está aí, independentemente dele saber ou ter conhecimento da Lei Geral do Trabalho, fazer-se acompanhar ou não de um especialista, o que acontece é aquele contrato em sede de tribunal, o tribunal vai avaliar, o juiz vai avaliar e vai notar que falta um conteúdo específico. Feito isso, o tribunal poderá invalidar ou melhor, anular aquele despedimento, o que provavelmente em algumas situações poderá o tribunal determinar a reintegração. O que é a reintegração? Vou explicar de palavras bem miúdas. Eu fui despedido, fui afastado da empresa. Reintegração é eu voltar a fazer parte do quadro pessoal da empresa. Mas isso também depende muito da vontade do próprio trabalhador. Ele pode se dar o caso de dizer, olha, eu não quero ser reintegrado. Até porque a relação já não fica saudável. Olha, e por isso é que a nova Lei Geral do Trabalho, ele, mesmo depois, mesmo se o trabalhador aceitar ser reintegrado, a partir da data da sua reintegração, ele tem mais 90 de 90. Bem, é que se nós juristas, depois se cometemos alguns erros, vamos ver a circular alguns vídeos nossos a fazerem uns memes. Olha, o jurista foi e nem se preparou devidamente. Mas, salvo melhor opinião, 90 dias, ou seja, 3 meses para refletir se quer continuar. Ou seja, mesmo depois de eu ser reintegrado, ter aceitado A proposta a proposta de ser reintegrado, eu tenho 3 meses para para pensar, pensar, mas estou a pensar a trabalhar, por isso é que eu já estou reintegrado na empresa, estou a a trabalhar, ganhar salário. sim, a ganhar salário normalmente, mas devolvido 3 meses, no final do terceiro mês eu posso decidir o seguinte, olha, a relação aqui já não está boa. Eu tentei me enquadrar, mas acontece que ouço ouço muitas vozes sobre o meu comportamento, sobre o meu processo, não me sinto confortável em continuar aqui. Fui acusado de alguma coisa que eu nem sequer estive envolvido e etc. Determino que já não quero continuar. Então, o trabalhador será indemnizado pela sua não reintegração, porque ele vai ser, o trabalhador é considerado que não houve a reintegração, então ele é indemnizado pela sua não reintegração. Porque mesmo quando ele é reintegrado, somando a esse processo de reintegração, pode o mesmo trabalhador ser reintegrado, ser indemnizado. Ok. Mas depois disso ele decidir, olha, eu não quero mais ser, 3 meses eu não quero mais ser reintegrado, eu que desisto da reintegração. Yeah, ele ainda assim será reintegrado. Mas quais são as disposições relacionadas às negociações coletivas e sindicatos na nova lei? Olha, é questão pertinente. Confesso que não pesquisei mais sobre este assunto, mas do pouco que eu pesquisei, não fui muito a fundo neste assunto, porque cingem-me apenas em alguns aspectos muito gerais, muito mais envolvidos. Aquilo que eu, pela internet, estava a ver, que há um debate em que as pessoas estavam mais envolvidas. Então, sobre esse processo da coletividade, dos sindicatos, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, eh, não pode um trabalhador que. Sobre despedimento coletivo. Não, é melhor eu não abordar porque não estou mesmo bem preparado sobre Mas este assunto. Vamos passar. esta questão da nova lei, ela trouxe um bom, não é, uma boa ligação em termos de diálogo entre o empregador e o trabalhador, não é? A resposta é positiva, mas do ponto de vista prático vai depender da análise de cada um deles, porque o que está a se debater é o seguinte: olha, esta lei é somente
favorável para o trabalhador, não é favorável para o empregador. Por acaso, estabelecer um contrato por tempo determinado, reduzir este contrato por escrito, isso é vantajoso para o próprio empregador, porque ele também tem um maior controle no que diz respeito à gestão de contratos. Então ele consegue ver, não, esse trabalhador já cumpriu com os 6 meses, porque nós já terminamos com, ou seja, o outro trabalhador que estava indisponível e foi substituído, porque uma das causas para a celebração do contrato por período determinado é a substituição temporária de um trabalhador do quadro pessoal. Então, um trabalhador faz acidente, está envolvido em um acidente, está acamado durante 6 meses ou durante 3 meses. Vamos contratar uma outra pessoa por um período de 6 meses para preencher essa lacuna. Envolvidos esses 6 meses, eu, como empregador, vou notar que no contrato o contrato está estipulado apenas 6 meses, o que me ajuda a ter maior controle do próprio contrato Próprio do funcionário. próprio funcionário. Isso é vantajoso para o próprio empregador, porque isso é melhor do que estar a dizer o seguinte: ei pessoal, estão todos estão admitidos por tempo determinado, vais trabalhar para mim só 6 meses. Acontece que o trabalhador acaba por ficar lá 8 meses, 10 meses. O pessoal do RH ou da área jurídica também, por alguma distração ou por falta mesmo de controle, Não renova. não renova ou simplesmente deixa passar. Então acaba por fazer vários pagamentos, porque depois o outro trabalhador, se não tivesse isso estabelecido, o trabalhador que estava impossibilitado de exercer as suas funções retoma. A empresa estará a pagar esse salário, estaria a pagar o salário a duas pessoas que estão exatamente a praticar a mesma atividade, estão na mesma função e ficaria meio complicado. Então, Mas isso também acaba sendo uma questão que muitas empresas fazem, é que eles contratam alguém, não é? Tu fazes aí no mínimo 5 anos para te tornar efetivo numa determinada empresa. realmente, Ele vai te contratar durante 2 anos, ele sabe que até ele atingir o, não é, a parte de efetivo, vai ter que alterar o salário. Então, para não alterar o salário, ele vai te demitir, vai contratar uma uma outra pessoa pessoa. que vai exercer a mesma função que tu vais para o desemprego, e aquela pessoa vai trabalhar 2 ou 3 anos, também vai ser demitida, no sentido dele não garantir que tu atinjas o ponto de ser um efetivo. Isto, Agora, se consegue perceber porque é que tivemos que voltar ao regime indeterminado? No regime por tempo indeterminado, isso não existe. claro, E foi bem regulado os contratos por período determinado. Ou seja, eu contrato alguém, ninguém sabe quando é que as coisas, ou quando é que a nossa relação, como se diz na gíria, vai espumar. E para não estar a brincar assim com o trabalhador, olha, ou com as pessoas, até porque eu não vou me sentir seguro, porque eu na empresa vou ouvir o histórico de que antes de mim estiveram naquele lugar cerca de 5 pessoas num período de 12 em 2 meses. Então sei que daqui a 2 meses eu vou para o olho da rua. Porque há empresas, há empregadores literalmente muito maus. Ou seja, não salvaguardam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, porque sabem que os trabalhadores não sabem se defender. Eles têm conhecimento que os trabalhadores não sabem se defender. Não sabem mesmo, porque há trabalhadores nessas situações. Quando colocou a situação o exemplo de um segurança que está há 8 meses sem receber salário, esse segurança não sabe se defender. Não sabe. Então, a entidade empregadora ou as empresas aproveitam-se disso. Então, por isso é que tivemos mesmo que voltar a um regime, porque por causa da situação da estabilidade no emprego, da segurança, da certeza, de que eu sei que eu não serei demitido daqui a 2 meses, porque não estamos diante de um contrato de trabalho, excepto se, por acordo, por vontade das partes, das duas partes, eu cesso mesmo assinando um contrato por período indeterminado, depois de 2 meses posso ir embora, porque apareceu uma vaga, uma oportunidade melhor e etc. mas agora como é que a nova Lei Geral do Trabalho aborda questões de igualdade de género e discriminação no local de trabalho? Olha, deixa só pegar aqui a minha lei. Tem um artigo bem visível. Direito de personalidade, não é este? Condições trabalhadoras especiais. Porque esta questão é bem interessante no Muito. sentido de manter, não é, a igualdade do género no local para que todos Ou usufruam seja, das mesmas condições, né? é exatamente porque durante muito tempo nós estivemos a verificar o seguinte.
Eu não vou contratar uma mulher porque eu sei que volta e meia a mulher estará numa situação de Grávida. gestação. Então, não, prefiro contratar um homem, até porque o homem consegue resolver essas situações, mas também conseguimos verificar que há empresas, e eles são bem detalhistas, é o seguinte, olha, na publicação das suas vagas de emprego, vagas de empregos, queremos apenas feminino, apenas pessoas do género feminino, ou seja, assistente administrativo, eu vejo mais em vagas para assistente administrativo, vagas de call center, vagas de secretariado executivo e etc. Vejo muito isso porque sou administrador de dois grupos de oportunidade de emprego no WhatsApp, então vejo muito esse tipo de situações, então deixa eu só ver, porque isso... Mas estas áreas assim mais específicas para cargos femininos é que a mulher ela tem um determinado tempo, depois vai criar um relacionamento e automaticamente vai ter de criar família e de certa forma a empresa vai ter de contratar um estagiário, não é, que vai Uhum. ficar na empresa durante um certo tempo até que o funcionário volte de forma integral. Sim, por isso é fundamental. Estamos a estipular um contrato de trabalho por tempo determinado para essas situações. O legislador, ao elaborar esta nova lei geral do trabalho, esteve em atenção todo esse processo. Isso para que a empresa também não saia a perder, ou seja, o seu capital humano não seja reduzido no seu Claro. todo. A pessoa tem direito de ter filhos, tem direito de ter famílias e também tem direito de ter um emprego. Eu não posso condicionar alguém, uma mulher, por estar grávida. Por favor, isso é até uma aberração, porque eu, como empregador, ao estar a fazer isso, estou a dizer o seguinte: olha, a minha mulher ou a minha mãe estava numa situação de não dar à luz a um filho chamado Sírio, porque ela tem que se dedicar ao trabalho. Por isso é que, infelizmente, temos visto muitas mulheres tão empenhadas ao trabalho e tão desfocadas na sua vida familiar que acabam por. Não, não, prefiro não ter filho. Eu não estou a dizer naquele poder de escolha de que quantos filhos eu vou ter. Não estou a dizer nas situações em que as mulheres colocam-se nessa situação porque querem ter um emprego. Então, é nessas situações. Então, a nível de igualdade de géneros, por acaso, esta lei geral, a nova lei geral do trabalho também é muito específica. Pena que eu não tenho aqui o artigo em mente. Mas quando falou da questão do despedimento, não é as regras e os procedimentos que as empresas devem ter é no sentido de pegar o funcionário, chamá-lo, levá-lo a uma sala e conversar com ele, explicar quais são os motivos que estão a levar ele a ser despedido. Sim, antes disso, a situação da igualdade de géneros e não discriminação está logo no artigo 28. E ele diz o seguinte: número um, a mulher pode celebrar todo o tipo de contrato de trabalho, não devendo as convenções coletivas de trabalho ou outras disposições regulamentares estabelecerem discriminação no emprego em razão do sexo ou estado civil, ainda que haja alteração no curso da relação. Porque estávamos a falar da situação da mulher estar Está numa fase de concebida. gestação, sim, numa fase de gestação, estar concebida. Mas também há entidades empregadoras que dizem o seguinte: eu não vou contratar essa dama porque essa dama é casada. Não vou fazer isso, porque sabem que eu não sei o que é que vem nas mentes das pessoas para estarem a tomar esse tipo de decisões. Não sei. Mas quanto ao processo disciplinar, como é que ele mais ou menos procede? Tanto a nível da lei vigente quanto a nível da nova lei geral do trabalho. É o empregador toma o conhecimento sobre uma infração disciplinar. Tomando conhecimento sobre a infração disciplinar, ele tem cerca de, penso que 1 ano para aplicar uma medida disciplinar. Tomando conhecimento desta infração disciplinar, o empregador deve elaborar um documento
em que deve constar, isso está no artigo 88, deixa eu confirmar, 82, está aqui. Poder disciplinar, medida disciplinar ou procedimento disciplinar, artigo 88. A medida disciplinar não pode ser aplicada sem entrevista prévia do trabalhador, salvo a demonstração oral e registrada. O que é que este número vem dizer? O seguinte, olha, antes de eu te aplicar, antes de eu te aplicar uma medida disciplinar, primeiro deve haver uma entrevista. E antes desta mesma entrevista, existe um documento que a empresa tem que ter toda a paciência do mundo a elaborar. Elabora este documento chamado convocatória e deve ter todos os detalhes que estão no número 3 do artigo 88 da nova Lei Geral do Trabalho, como, por exemplo, a descrição detalhada dos factos de que o trabalhador é indiciado. Ou seja, se eu estou a chamar alguém para responder sobre um processo, a partir deste documento chamado convocatória, o trabalhador tem que ter o conhecimento sobre o que ele está a ser indiciado. Ou seja, eu estou a te chamar porque no dia 10 de janeiro de 2024, por exemplo, desapareceu do gabinete do diretor-geral cerca de 1 milhão de contas que se encontravam na mesa. E acontece que naquele dia apenas o Sírio teve acesso à sala do diretor-geral, porque o Sírio é o secretário executivo do diretor e o Sírio é o único fora do diretor-geral que tenha acesso à chave. Então é assim, mas é uma descrição mesmo bem detalhada. Um segundo ponto é a situação da qualificação jurídica dos factos imputados. Se desaparecer alguma situação, a ideia é eu qualificar, fazer uma subsunção do facto à norma e atribuir um nome com ATT, atribuir um nome não de forma livre, consoante ao próprio direito, à própria lei, atribuir um nome àquele ato, aquilo chama-se furto, porque não houve violência, eu cheguei e tirei uma coisa alheia, subtraí uma coisa alheia sem o conhecimento desta pessoa, então eu tenho que ter noção que eu estou a ser indiciado pelo facto chamado furto. Terceiro, é dia, hora e local da entrevista. Porque a entrevista não pode ser vum-pam, cheguei na empresa, estou a ser entrevistado. Esses e outros detalhes devem, constante deste número 3 do artigo 88 da nova Lei Geral do Trabalho, devem estar aí neste documento chamado convocatória. Depois da convocatória, nós temos uma outra. Porque é com convocatória que se abre o procedimento disciplinar. A questão que é colocada é, se não existe a convocatória, como é que eu vou aplicar uma medida disciplinar se nós nunca abrimos o procedimento disciplinar? Então, com a convocatória, abre-se o procedimento disciplinar. Depois desta fase, vem a entrevista. Depois uma vez que na convocatória estará estabelecida o dia, a hora, o local, todos os tantos detalhes para a entrevista, eu, Sírio, vou até a entrevista na hora marcada, no local marcado. Vou me fazer acompanhar de algumas testemunhas, sejam essas testemunhas afeto ao quadro de pessoa da empresa ou não. Vou-me fazer acompanhar dessas testemunhas, umas 2 testemunhas, para poder responder em sede de entrevista a todas as questões que me serão levantadas ou que me serão apresentadas. Ciro, estiveste presente no dia X? Não estive presente. O que acontece é que naquele mesmo dia eu perdi a chave. Porque sim, sou eu que tenho a chave do escritório do DG ou do diretor-geral. Mas acontece que eu perdi a chave e comuniquei ao diretor-geral que eu perdi a chave. Posso dar o caso de eu, independentemente de estar a ser indiciado sobre um facto, não ser eu o culpado por aquele facto que estou a ser indiciado. Então é fundamental isso. Então,
Depois de todo esse processo, se existem prazos, obviamente que existem prazos a serem cumpridos para a aplicação de uma medida, de uma medida disciplinar. E nós temos no artigo 87 o leque de medidas disciplinares. Nós temos desde a administração oral registrada. O que é a administração? A administração é um aviso. Hoje o Círio chegou tarde. A empresa vai dizer o seguinte, ou do homem do RH, o homem da área jurídica: epá, Círio, tu tens chegado muito tarde, o que é que se passa? Um aviso, epá, evita este tipo de situações, pois provavelmente poderá ser muito prejudicial para ti. Prontos, uma semana chegar atrasado e apresente sempre a mesma desculpa. A empresa, paciente que é, elabora um documento e com um duplicado, eu, Círio, assino aquele documento original e o duplicado, a empresa fica com cópia, com aquele duplicado e coloca no meu registro, a administração registrada. Lá naquele documento poderá ter um conteúdo do género: olha, nos últimos 5 dias, ou desde os dias X, Y, Z, nos dias X, Y, Z, o trabalhador sírio fez muito, fez presente muito tarde a empresa, não cumprindo com seu dever com seu dever de pontualidade. Então, nesta senda, a empresa admoesta, passa esta demonstração e registada nos dias X, Y, Z, para que o trabalhador tenha mais cautela. Mas acontece que, independentemente desta situação, o trabalhador continua a praticar um monte de infrações. E além da demonstração registrada, a demonstração verbal, também temos uma inovação, ou seja, a linha C do número 1 do artigo 87 traz a despromoção temporária de categoria. Se eu, por exemplo, estava numa categoria de diretor administrativo, então de forma temporária, por causa da infração que eu cometi, posso Deixar de categoria. deixar de categoria. Vamos a título dizer, vai para um técnico administrativo ou um auxiliar administrativo. Saio de Mas aquilo é diretor. simplesmente uma penalização, não é? Sim, é exatamente isso. As medidas disciplinares são a resposta a um ato, a uma infração disciplinar, a um ato que eu cometi contra o trabalhador, desculpa, contra o empregador. Claro. Aí temos depois na linha D a redução temporária do salário. Os artigos subsequentes vêm limitar até quanto esse salário deve ser reduzido, até quando esse salário deve ser reduzido. Então, os artigos subsequentes vêm dar mais elementos sobre cada medida disciplinar. Uma outra inovação é a linha E: suspensão do trabalho com perda parcial da retribuição. Ou seja, eu vou suspender-te a suspender as tuas atividades no local do trabalho por um período que a lei determina, como disse na outra hora, que os artigos subsequentes, por exemplo, vêm abordar sobre cada aplicação, sobre a aplicação de cada medida disciplinar. Então, vou sancionar-te. Não, estás afastado da empresa por um período, exemplo, de 2 meses, e vamos. Ele diz também com perda parcial da retribuição, ou seja, da sua remuneração, do seu salário. Ou seja, nessa altura em que estarás afastado das tuas atividades laborais, vamos cortar o salário, por exemplo, a 25% ou 20%. Então, isto também é uma inovação. Ou seja, as duas grandes inovações das medidas disciplinares que a nova Lei Geral do Trabalho traz é exatamente essa. A primeira é a despromoção temporária de categoria e a segunda é a suspensão de trabalho com perda parcial da retribuição. Mas agora, como é que essa nova lei, não é, de trabalho incentiva a formação e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores? Isso é mesmo fundamental, porque a própria Lei Geral do Trabalho, antes de falar concretamente da Lei Geral do Trabalho, a empresa em si, ela tem que pensar o seguinte: cada ano, cada momento que passa, eu tenho que ser competitiva.
E em função, com o passar do tempo, as coisas tendem a inovar. Olha, atualmente nós já falamos de podcast, videocast, por favor, há uns anos ninguém falava sobre isso. E há empresas que utilizam esse mecanismo para ter contacto melhor com os seus clientes e etc. Mas se o meu pessoal da área de comunicação e imagem, da área comercial, não tiver formado sobre as técnicas de manuseamento, exemplo de um PodMic ou de todo esse material que encontramos nesse estúdio inovador, acontece que eu não serei competitivo, eu não terei contacto, não vou atingir os meus objetivos. Então é fundamental, sem pensar ainda na própria lei geral do trabalho, é fundamental que as empresas têm que pensar o seguinte: de tempo em tempo eu tenho que atualizar o meu pessoal. Está aí a ser Fazê-lo com que eles ganhem mais conhecimento, mais no conhe... sentido de manterem uma linha uniforme em relação ao mercado. Sim, porque as coisas evoluem. Hoje em dia fala-se de inteligência artificial. E é curioso que vamos entrar numa empresa na área de TI, ninguém conhece, por exemplo, um chat GPT. Isso chega a ser uma aberração, porque ou porque o próprio trabalhador por si só não desenvolve, ou porque a empresa não motiva este desenvolvimento. E pode motivar o desenvolvimento. Esta Lei Geral do Trabalho traz sim uma inovação, não vou dizer uma inovação, porque na lei anterior também já existia, que as empresas, não consigo fazer referência sobre os artigos agora, que as empresas têm que promover o desenvolvimento do seu capital humano, do seu quadro de pessoal. Então, isto é mesmo fundamental. Não é apenas para o trabalhador, mas é também para a própria empresa. As coisas tendem a inovar. Se anteriormente trabalhávamos, por exemplo, com uma máquina de datilografar. Hoje em dia nós já trabalhamos com um computador. Então, com um exemplo como a tela tátil. Então, é fundamental não estarmos a desenvolver ou a criar mecanismos para desenvolvimento do nosso próprio pessoal. E teremos sempre inovações. O pessoal da área jurídica, tal como disse no início, o pessoal da área jurídica ou da área do RH tem que tem que estar atualizado sobre a nova Lei Geral do Trabalho, se não estarão perdidos no tempo, estarem a aplicar medidas disciplinares de formas errôneas porque não estão atualizados sobre a nova Lei Geral do Trabalho. Mas existem disposições para atualização das competências dos trabalhadores ao longo do tempo. Cada conhecimento que eles vão ganhar ao longo do tempo há que atualizar as coisas. Sim, eh, Significa dizer que o salário também se calhar tende a aumentar um pouquinho e a empresa se calhar não conseguiu tirar benefícios daquilo, vai tirar mais ou menos a médio e longo prazo. as motivações para o desenvolvimento do capital humano varia em função de um conjunto de técnicas que a própria empresa tende a aplicar. A título de exemplo, eu não tenho capacidade de aumentar o salário de 50 mil kwanzas a cerca de 10 trabalhadores, que dá um total de 500 mil kwanzas. Mas eu posso pegar 100 mil kwanzas e pegar esses 10 trabalhadores e numa área específica da empresa, chamar o próprio formador, pagar-lhe 100 ou 200 mil kwanzas. Olha, fazendo isso, eu poupo quanto? 300 mil kwanzas. Pagar-lhe 200 ou 300 mil kwanzas e ele dá formação sobre, exemplo, Excel avançado aos meus funcionários. Porque a ideia é, eu tenho que procurar técnicas para isso. Como também posso dizer o seguinte, o RH pode ter a ideia brilhante. Olha, nós temos computador? Sim, temos. Nós temos internet à vontade? Sim, temos. Então é o seguinte, vamos pesquisar sites de formação gratuita e vamos recomendar que aquele trabalhador ou que que determinado trabalhador faça uma determinada formação e depois a empresa preocupa-se apenas com o pagamento do certificado ou se caso não, o certificado também não seja gratuito porque alguns sites disponibilizam formação gratuita mas o O certificado é certificado pago. sim é pago. Então vão preocupar apenas com o pagamento do certificado e etc. Mas como é que eu vou fazer? Vou estar a trabalhar a estudar e a trabalhar a estar a estudar no momento De de trabalho. trabalho. É isso, é aquilo que eu disse. Técnicas para o desenvolvimento do capital humano é fundamental. Eu posso dizer o seguinte, olha, não.
eh, apareças, tu fazes a formação. Como a formação tem duração de 10 horas, 2 horas dia, então das 8 às 10, como é um período mais leviano, tu estarás a fazer a formação. Terminada a formação, tu tens tu trabalhas, estás a 10 às 12, depois de 12 horas tens a tua hora do almoço, regressas às 13, 13 e meia e continuas a desempenhar as tuas funções, como se nada tivesse acontecido. Mas isso tem que partir de, uma, de um pensamento inovador e até necessário da própria entidade empregadora. Mas agora, em relações de empreitadas e terceirização, como é que esta nova lei aborda as relações de trabalho em situações de terceirização e trabalho por empreitada? Ok. Eu tinha esta resposta literalmente na ponta da língua. O que é que acontece? Ou o que é que acontecia anteriormente? Eu quero construir uma determinada infraestrutura, vou contratar uma empresa e essa empresa depois vai contratar pessoas para pertencerem ao seu pessoal e construírem mesmo aquela infraestrutura. O que depois se confundia é que esses mesmos trabalhadores eram, exemplo, meus funcionários e não funcionários daquela empresa que eu contratei para a execução de um determinado trabalho. Por isso que aquela empresa, por saber o período de tempo ou o período de vida da obra, ele deve contratar os funcionários por período determinado, porque a nova lei abre essa margem. Para não estarmos a mendigar ou a nos camuflar nos contratos de prestação de serviço, como muitas empresas fazem, é só para não cumprir com as obrigações laborais. Não estamos a nos camuflar a isso. A Lei Geral do Trabalho apresenta algumas situações, situações de trabalhos sazonais. Vamos imaginar, é apenas para o levantamento de um muro ou para a cobertura de um espaço. Isso tem duração, por exemplo, de 4 dias, 5 e etc. Eu elaboro um contrato de trabalho, deixa cá ver, a linha de exemplo, não, melhor, tem duração de 6 meses. Então, elabora um contrato de trabalho de período de 6 meses até a vedação daquele espaço. E assim fica melhor. Não tanto o que é que algumas empresas faziam? Elaboravam um contrato de prestação de serviço, não cumpriam com as obrigações laborais. Na verdade, era um contrato de trabalho disfarçado de contrato de prestação de serviço. Por que é que eu digo isso? Porque o conteúdo daqueles contratos de prestação de serviços eram de natureza laborais. Mas acontece que lá a epígrafe, o título, vem contrato de prestação de serviço. Aqui até podemos invocar um princípio muito famoso em direito, que é o princípio da prevalência da substância sobre a forma. Formalmente, o que está lá em cima, aquele parece um contrato de prestação de serviço, mas materialmente, porque vê-se, a título de exemplo, uma das grandes características do contrato de prestação do contrato de trabalho é a subordinação jurídica. Ou seja, eu vou determinar a hora, vou determinar os dias de trabalho, etc. E todos esses elementos nós encontramos naquele contrato, aparentemente de prestação de serviço, mas um verdadeiro contrato de trabalho. Então, para estar a cautelar isso, o legislador também disse: não, epá, fiquem calmos, vamos fazer o seguinte: para os trabalhos sazonais, a linha D do artigo 15 tem cerca de 6 meses. Ok, 6 meses para os trabalhos sazonais, sim, são renováveis. Então é fundamental, por isso que eu sempre digo, fundamental contratar especialistas na área. O mundo tende a isso, tende à especialização da área de formação e da área prática. Mas em termos de saúde e segurança no trabalho, quais são as disposições relacionadas à saúde e segurança no trabalho sobre a nova lei? E se esta mesma lei introduziu medidas específicas para proteger os trabalhadores em ambientes perigosos? Sim, esta nova lei traz sim alguns respaldo
sobre a segurança no trabalho. E uma delas, a título de exemplo, é a situação dos seguros. Dê-me 30 segundos, por favor, para ver se consigo ver outros elementos. Direção. Está aqui. Artigo 135. Saúde, higiene e segurança no trabalho. Então, o artigo, na verdade, essa é uma capítulo 5º, secção 1º, que aborda sobre estes três assuntos: saúde, higiene e segurança no trabalho. O artigo 135 traz algumas obrigações gerais da entidade empregadora, a título de exemplo que as entidades empregadoras devem assegurar as condições de segurança, higiene e saúde no local de trabalho. Outra situação é realizações de ações de formações práticas apropriadas em matérias de segurança, higiene e saúde no trabalho. Hoje em dia, por acaso, acho que há cerca de 4 anos é o período, há cerca de 4 anos é o período em que eu mais estou a ver cursos relacionados a higiene E segurança no e trabalho. segurança no trabalho. E isso é bom. E a lei, a própria lei, a impor isso, o que eu estou a dizer, dá maior segurança ao próprio trabalhador, do tipo, olha, eh, se, se a empresa receber um inspetor-geral do trabalho, e o inspetor-geral do trabalho fazer o levantamento que não temos, em função também da perigosidade do tipo de trabalho que é desempenhado. Não temos alguém ligado a esta área de formação, a empresa não assegura estas condições laborais. A empresa normalmente é multada por essas situações. Uma outra, uma outra situação que dá, que dá respaldo ou que dá atenção a este tema é o artigo 136, que traz algumas obrigações específicas, como por exemplo a instalar nos centros de trabalho condições sanitárias e de higiene apropriadas a um ambiente laboral sadio. Eu lembro que há um tempo, isso acontece em algumas empresas da zona econômica, algumas, não todas, eu não tive a oportunidade de entrar em todas e nem sequer de entrar em muitas delas. O que acontece é que eu ouço relatos de alguns trabalhadores que por algum acidente acabamos por nos cruzar. É que ele, por exemplo, está a fazer a produção de um químico, ele sequer tem acesso à ventilação, porque fazem num local fechado, não tem acesso aos EPs, que são os equipamentos de proteção, porque a empresa acha que não deve gastar dinheiro com isso. Os trabalhadores não têm botas, não têm óculos, não têm capacete, não têm luvas, não têm máscaras. E se um inspetor de primeira entrar num local como esse, vai notar que o ambiente não é sadio. Uma outra situação é o local onde os funcionários têm realizado as suas refeições, onde têm confeccionados e realizados as suas confeições. Então são sítios que não são apropriados, não cumprem com as condições, ou com os requisitos mínimos de saúde no trabalho. Então é extremamente complicado essas situações. Então o artigo 135 e em diante traz consigo um monte de situações, um monte de institutos jurídicos que dão segurança, que abordam sobre a segurança, sobre a higiene no ambiente de trabalho. Mas sobre a conformalidade de penalidades, quais são as penalidades para empregadores que não cumprem as disposições da nova lei geral? Uma delas, por exemplo, é a própria indemnização. Ou seja, se eu não estou a cumprir com o processo da convocatória antes da entrevista e depois eu vou despedir, aplico a medida disciplinar de despedimento, esse processo, estarmos aqui diante de um despedimento improcedente ou nulo, o trabalhador terá que
indemnizar. Mas há ainda outras situações em que o trabalhador poderá fazer o pagamento de multas, por exemplo, em caso de situações de férias, se a própria entidade empregadora não elabora um conjunto de planos para os trabalhadores serem de férias, não estamos numa situação de cerca de um trabalhador que não entra em férias há 4 anos e etc. Então a lei traz consigo algumas multas que a própria entidade empregadora estará sujeita. Mas existem medidas específicas para garantir a conformidade e fiscalização? Medidas específicas para a fiscalização desse processo. Olha, existem muitos institutos que podem fiscalizar a atuação da própria da entidade empregadora. Um deles, por exemplo, é o Instituto Nacional de Segurança Social. Um trabalhador que não tem sequer uma conta no INSS e está no quadro de pessoal da minha empresa, por exemplo, há 2, 3, 4 anos, nem que for há um mês, é que basta assinar o contrato de trabalho que este trabalhador obrigatoriamente tem que estar a pagar os 3% do salário base e a entidade empregadora estar a pagar os 8% do salário base, somando dá 11% de segurança social que devem ser pagos, porque o pagamento deste valor, deste 11% do salário base, é fundamental lá para frente ou agora, caso o trabalhador se encontrar numa situação de incapacidade, numa situação de invalidez, e então é fundamental estar a pagar todos estes valores à Segurança Social. Este mesmo instituto pode estar a inspecionar as empresas e fazer levantamentos, elaborar relatórios sobre uma inspeção, aplicar medidas para o pagamento de algumas multas por não estarem a cumprir com disposições obrigatórias ligadas à segurança social. Além desse, nós temos um outro instituto específico que é o IGT, a Inspeção Geral do Trabalho. Quando um trabalhador não lhe é quando não são respeitados alguns outros direitos diferentes da segurança social dos trabalhadores, como por exemplo a segurança, a própria higiene no trabalho, a utilização de equipamentos de proteção, a falta, por exemplo, de um espaço sadio para o almoço e etc. Tudo isso temos ah, a Inspeção Geral do Trabalho para inspecionar as empresas, mas temos uma outra instituição que é a ANIESA. A ANIESA também ajuda muito neste processo de fiscalização das próprias empresas, porque a questão é, fazem esse trabalho conforme deve ser. Olha, vamos voltar à situação da inexistência de inspetores suficientes para estar a fiscalizar todo esse processo. Ou vamos estar diante de uma situação que há inspetores que passam, aplicam uma multa e depois dizem, não, olha, eu posso me desfazer dessa multa de 1 milhão a que a empresa está sujeita se me pagares, por exemplo, 300 mil kwanzas. Ou seja, essa multa esse processo pode ser resolvido aqui e agora. Então, mas de qualquer forma temos inspectores, temos institutos para fiscalizar todas essas as entidades empregadoras. Mas isso, de certa forma, ao longo do tempo, vai fazer um efeito nas empresas e na economia. Como é que essas empresas foram impactadas ou como é que elas serão impactadas pela implementação da nova legislação? Olha, penso que, a começar pelo lado positivo, terão trabalhadores, se bem que eu penso que o que mais motiva qualquer trabalhador O salário, é o salário. O salário, tanto o salário físico quanto o salário emocional. claro. Porque, exemplo, ter um ambiente sadio é um salário emocional. Ter um meio de convivência, uma gestão de conflitos top em um salário emocional. E temos um salário físico também bom, não um salário de
35 mil kwanzas quando eu fico 2, 3, 4 dias fora de casa, isso não motiva ninguém. Mas as empresas, de qualquer forma, terão trabalhadores mais motivados, porque eu sei que ao assinar um acordo ou um contrato com aquela empresa, estarei a dizer o seguinte: olha, eu não sei quando eu vou começar no dia X, mas não sei quando é que eu vou terminar. E lembrando que no ano passado eu assinei um contrato de que só fiquei na empresa 3 meses. Então, o trabalhador sentindo-se que está seguro nesta relação, desempenha as suas atividades também de forma segura, de forma mais motivadoras. Olha, se uma empresa quer desenvolver, tem que ter trabalhadores motivados. Tem que ter trabalhadores motivados. Os trabalhadores motivados que vão apresentar propostas, os trabalhadores motivados que vão defender as empresas. Porque eu fico admirado, gosto de ver um trabalhador a defender a sua empresa. Dá a entender que aparentemente aquela empresa protege os seus funcionários, protege o seu trabalhador, dá segurança ao seu trabalhador, respeita os direitos, a estabilidade no emprego. Isso é muito bom. Mas existem preocupações ou benefícios econômicos associados a estas mudanças que vão ser introduzidas pela nova lei? Sim, existem. Vamos imaginar o seguinte: se eu quero ter esta lei bem, bem aplicada na minha empresa, tenho que contratar pessoas que entendam, tenho que pagar formações para que o meu pessoal passe a entender. E não só. Por exemplo, a situação de uma microempresa que tinha uma percentagem reduzida para o pagamento das compensações e das indemnizações. Ela acaba de ver que a sua forma para efeitos de compensação e indemnização, o legislador olhou para ela da mesma forma que olhou para uma grande empresa. Então, dói ver esta mudança toda, ou seja, terei que pagar mais do que anteriormente. Mas a ideia é, eu só vou pagar mais, só vou indenizar mais um funcionário se eu chegar a tratar todo o processo de forma ilegal. Porque se eu tratar de forma legal, eu não vou me deparar com o Instituto Jurídico da Indemnização. Então é fundamental que as empresas também saibam se comportar para não terem uma grande desvantagem econômica, uma grande desvantagem financeira com as empresas. A título de exemplo, vamos imaginar um grupo de trabalhadores é admitido numa empresa, numa multinacional, em que cada um deles está assinaram os devidos contratos e etc. E o pagamento de cerca de 2 milhões de kwanzas. Acontece que, envolvido um tempo, a empresa acha por bem que todo esse pessoal tem que ser afastado. Sendo esse pessoal todo afastado de forma improcedente ou de forma nula, estamos aqui a tratar de formas ilegais de cessação da relação jurídico-laboral, a empresa estará sujeita, por exemplo, a uma indemnização. Vamos imaginar o seguinte: pagando 2 milhões a esses 10 trabalhadores por mês, a empresa num período de um mês tem cerca de 20 milhões de kwanzas. Mas todo esse processo resolvido, a empresa terá que indemnizar os trabalhadores de forma global a 150 milhões de kwanzas, por conta do prazo em que o processo ficou a decorrer, por ferir algumas expectativas dos próprios trabalhadores e etc. Ou vamos, exemplo, diante de um despedimento indireto. O que é despedimento indireto? Olha, eu te contrato, tu estás na minha empresa e eu, como entidade empregadora, vou reunir todos os meios possíveis para que tu não tenhas funções alguma logo. Ou seja, eu vou te conduzir a um despedimento, mas de uma maneira muito inteligente. Eu te deixo sentado, não atributo nenhuma função, não atributo nenhuma tarefa, deixo-te sentado durante muito tempo e etc. E tu vais ficar lá todo esse tempo sentado e vai passar 2, 3, 4, 5 meses e etc. Na mesma situação. Desculpa, tu estás despedido de forma indireta. Eu não quero dizer o seguinte: olha, Sírio, tu estás despedido.
mas de forma indireta tu estás despedido. Então, se nós estivermos diante de um despedimento indireto, vamos imaginar que para o período de antiguidade, para o período de antiguidade, a lei considera que são devolvidos 3 meses, é considerado que um ano é considerado um ano de efetividade. Mas há uma situação especial sobre o despedimento indireto que a lei traz. A lei configura, nos termos do artigo 310, configura que se há despedimento indireto, a empresa terá que pagar um salário base vezes o ano de antiguidade. Vamos imaginar o seguinte: eu ganho 1.000 kwanzas, eu estou na empresa há 10 anos. Logo, estando diante de uma situação de despedimento indireto, a empresa terá que fazer 1.000 kwanzas, que é o meu salário base, a multiplicar pelos anos de antiguidade. Qual é o meu ano de antiguidade? 10 anos. 1.000 kwanzas vezes 10 dão cerca de 10.000 kwanzas. Estamos a falar de valores pequenos. Se nós falarmos de valores grandes, também a despesa da empresa também será bem maior. Uau, mas em termos de justificações finais, quais essas que são os desafios percebidos e oportunidades criadas pela nova Lei Geral do Trabalho? Olha, uma delas, por acaso, está-se a discutir muito o artigo 319 e 320 sobre a lei só entra em vigor no dia 26 de março. E o artigo 319 traz consigo 306 319, a aplicação da lei no tempo. Os contratos por tempo determinado, celebrados à luz da Lei 7/15 de 15 de junho, vigoram ao abrigo da respectiva lei até a data prevista para a sua caducidade. Se a data da caducidade do contrato as partes pretenderem renovar, o contrato considera-se renovado nos termos da presente lei. A renovação feita nos termos do número anterior não prejudica os direitos adquiridos do trabalhador. Onde é que está o 322? O que é que acontece? Sobre este artigo está-se a levantar um debate sobre todos aqueles contratos que eu assinar até o dia 25, antes de dia 26 de março, até o dia 25 de março, têm que estar ou não em conformidade com a nova Lei Geral do Trabalho. A doutrina diverge, ou seja, uns apresentam a ideia de que sim, tem que estar porque esta é a recomendação do próprio artigo 319. Outra doutrina, que por acaso é a doutrina em que eu estou mais inclinado, é que não. Isso porquê? Porque o artigo 322 vem dizer que esta lei só entra em vigor a partir do dia 90 dias após a sua publicação, ou seja, só a partir do dia 26. Então eu não posso aplicar a lei, porque a própria lei não abre uma exceção. Não posso aplicar não posso aplicar a retroatividade desta lei aos casos que ainda aos casos anteriores à data da entrada em vigor da lei. Ou seja, não posso aplicar a nova lei a todos os contratos que eu celebrar até ao dia 25 de março. Ok. Então não posso. Então, isso é um desafio. Por que é que eu digo que é um grande desafio? Porque, tal como eu disse que a doutrina diverge, acontece que algumas empresas podem interpretar isto mal e aplicar mal também a lei. Então, o outro grande desafio será. Sim, o outro grande desafio será, por exemplo, a manutenção, ou se as empresas não capacitarem o seu quadro pessoal para entendimento desta lei, será o cometimento de muitas práticas, será a existência de muitas práticas ilegais por parte da entidade empregadora. Por isso que eu disse, é fundamental que as empresas
se qualifiquem o seu pessoal para estarem diante de uma nova realidade. Então, penso que esses são, dentre muitos que provavelmente numa primeira instância eu não consiga verificar, penso que esses são alguns desafios que as empresas vão estar envolvidas. Será a aplicação prática desta lei. Porque há alguns artigos que não se consegue perceber de imediato. E há alguns artigos que muitas pessoas já levantam a, a, a manutenção destes mesmos artigos, ou deste mesmo corpo legal. Porquê? Porque dá-se a entender que a nova Lei Geral do Trabalho ela é muito. Traz a situações em que algumas empresas não estão habituadas. Então, durante esse tempo, esse período de vacatio legis, as empresas têm que formar o seu pessoal para atender essas situações. Penso que de tanto tentar explicar, estou a ser muito repetitivo. Então, Não, é uma questão bem interessante que hoje claramente ganhei bastante conhecimento e para aqueles que estão em casa também acabaram ganhando muito conhecimento. Em termos de palavras finais, o que é que tu gostarias de deixar para o público em geral? por favor, primeiro, empresas, trabalhadores, pessoas no seu todo, contratem especialista para resolverem os seus assuntos laborais. Não tentam por si só resolver os vossos assuntos laborais, porque não vão tomar os devidos cuidados. Uma outra situação é a solicitação para as entidades de inspeção para fazerem muito mais do que têm feito. Não estou a dizer que não têm feito nada, mas muito mais, porque se depara muita irregularidade às empresas, daquelas que eu tenho conhecimento. Algumas empresas da Zona Econômica Especial, algumas empresas ligadas à área de saneamento básico, que não têm cumprido com as suas obrigações. Pagamento de salários de forma muito atrasada e etc. Aos trabalhadores, capacitem-se e prestem um trabalho com qualidade às vossas empresas, as empresas em que pertencem. Independentemente do salário, algumas vezes nós temos aquele salário, a empresa paga-nos aquela remuneração porque ela só está limitada até aí. Provavelmente uns querem mais, mas por nós não sermos mais criativos, não termos mais clientes, nós, empresas, não termos mais clientes, não conseguimos aumentar os nossos salários. Entidades empregadoras, por favor, nós, trabalhadores, somos humanos, tal como as pessoas que tomam decisões dentro de uma empresa. Por favor, nos tratem mesmo como humanos, respeitem os nossos direitos, porque nós assim vamos nos sentir valorizados e assim vocês terão um pessoal bem mais qualificado. E de qualquer forma, toda a incongruência que eu fui cometendo aqui, por favor, assistam algumas lives, porque já tem muitas lives disponíveis no YouTube e etc. Assistam para acomatar algumas lacunas que eu fui aqui deixando. Obrigado. Uau, é um episódio bastante interessante. Acredito que todos vocês vão ganhar mais conhecimento ao longo do tempo. Para quem tem o interesse de ganhar bastante conhecimento sobre este tema, já sabe que vocês receberam a recomendação de que podem acompanhar lives de outros fazedores de conteúdo para que vocês encontrem algumas brechas que foram deixadas por cá. Se tu gostas desse episódio, deixa o teu like, subscreve o canal da Hull Talks, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Sabendo que este episódio ou este podcast é patrocinado pela Elenio Pay, pela Cofre Cash e pela Bri Acessórios, bem como a Cofre Plan, que também tem dado todo o suporte. Eu vou agradecer pela tua presença, dizendo que foi algo gratificante conversar contigo, porque ao longo do tempo vamos vendo os mais jovens com bastante conhecimento e assim nós podemos contribuir para o crescimento de outras pessoas que também têm interesse em ganhar mais conhecimento ao longo do tempo. E eu, como não tinha mesmo bastante conhecimento sobre lei de trabalho, porque a minha informação anterior era simplesmente chegar e assinar o contrato, qualquer outra coisa que surgiria, não
não pensaria no momento, acabaria simplesmente pensando no final quando desse algum problema, mas hoje pudeste clarificar e dar aqui ideias e dicas de que não é simplesmente chegar e assinar, nós temos que chegar, olhar, observar e se puder partilhar o contrato com alguém que tem mais conhecimento para poder dar mais informações. Então, para todos vocês que têm também esse mesmo interesse, já sabem o que vão fazer e um até já. Realmente, antes do até já, eu quero parabenizar o vosso estúdio. Uau! Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim a olhar e gostei muito do estúdio. É muito inovador e peço para continuarem a fazer um trabalho do género, porque passar a informação às pessoas é muito fundamental, muito mesmo. O direito à informação tem que circular de forma leviana. E Eu isso acho que as pessoas que quando ganham mais conhecimento ao longo do tempo vão conseguir uma liberdade. realmente, liberdade de negociar, porque normalmente uma parte tem sempre mais informações do que outra. Então nós devemos procurar informações para termos a capacidade de negociar sobre alguma situação. E estou muito feliz por saber que algumas pessoas procuram transmitir este conhecimento de forma gratuita, de forma livre, a um clique. Eu gostei do estúdio, existem há 2 anos. Eu peço que Estamos a caminho há 2 anos, né? Somos bebezinhos, não né? são bebês. Eu vi os vossos vídeos antes daqui, eu gostei mesmo muito e peço para continuarem. Daqui a pouco tem que completar 10 anos e será fundamental. Vocês verão que estarão também num nível mais top, num estúdio mais top. Então é isso. Agradeço a vocês pelo convite, de forma geral, e especialmente ao Dr. Domingos Vicente. Uau, então já sabem que a melhor forma de fazer com que isto cresça bastante é tu dares um like e subscreveres. Angola tem 33 milhões de habitantes, podem dar também 33 milhões de seguidores a nós. E não só Angola, mas sim também Portugal, Moçambique, Cabo Verde, porque para quem não sabe, nós vamos fazer uma turnê, não é? A nossa primeira temporada e segunda temporada está a ser feita cá em Angola, porque é o país onde nós temos a nossa sede, mas brevemente nós estaremos em Moçambique e vamos também conversar com vários fazedores de conteúdo ou outras figuras da sociedade civil para partilharem o seu conhecimento e assim deixarmos com que todos vocês ganhem mais informação ao longo do tempo. Epá, foram dicas finais dadas pelo nosso convidado. O nome você já tem aqui na descrição e um até já e nos encontramos num próximo episódio. I grew up in a place